Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que sobrepassa todo entendimento, repousa em tua vida e em teu coração. Dando prosseguimento à leitura do livro Como Estudar a Bíblia, nós vamos ler hoje o capítulo 8, Auxílio à Hermenêutica. E, portanto, eu gostaria que você fizesse uma visita ao meu site aí embaixo. Logo aí embaixo está o texto, o link, melhor dito, do meu site. Vamos lá? Capítulo 8, Auxílio à Hermenêutica. Várias ciências fora da Bíblia que precisam ser estudadas, tendo em vista os subsídios valiosos à sua correta interpretação da palavra de Deus. Essa contribuição não pode ser dispensada sob pena de perdermos uma visão mais ampla dos fatos narrados nas Sagradas Escrituras. Dentre essas matérias ou ciências, podemos considerar algumas delas. Por exemplo, a geografia bíblica. Geografia bíblica oferece auxílio indispensável à compreensão dos acontecimentos narrados na Bíblia. Um acontecimento está sempre estritamente ligado a um determinado ambiente geográfico. Por exemplo, o Sinai foi o ambiente onde se desenrolaram os fatos concernentes à instalação de Israel como nação e do recebimento da lei de Moisés. O conhecimento da geografia do crescente fértil, onde se desenvolveram as primeiras nações do mundo antigo, as quais deram origem a muitos povos ainda hoje existentes e indispensáveis. Foi nesta região que veio a se estabelecer a nação escolhida de Deus, Israel. O conhecimento da geografia da Palestina, seus climas, acidentes geográficos, riquezas minerais e vegetais, muito auxiliará na interpretação da palavra de Deus. Segundo, história. Conhecer a história das nações circunvizinhas da Palestina e os seus costumes, o seu progresso cultural e econômico, fornece muitos conhecimentos de fatos narrados na Bíblia Sagrada, confirma mesmo a veracidade dela. Há uma necessidade fundamental de conhecer a história da migração de Abraão, o homem chamado por Deus, inclusive a sua rota demandada de Canaã prometido. Outros auxílios: conhecer o reino vegetal e mineral, os costumes do povo hebreu e dos seus vizinhos, a alimentação, o modo de vestir, as habitações, é auxílio valioso no estudo da Bíblia Sagrada. O estudo da arqueologia também oferece fonte importante, considerando que essa ciência confirma fatos e lugares narrados na Bíblia que antes eram completamente desconhecidos. Prosseguindo na leitura do 8º capítulo do livro Como Estudar a Bíblia, vamos ver agora sobre profecias. Profecia. Primeiro, a definição. Uma definição considerada simplista afirma que profecia é a predição de acontecimentos e a base de mensagem de Deus ao homem. Gênesis 49, verso 1, Números 24, verso 14 e Isaías 38, versículos 5 e 6 e ainda Isaías 39, versículos 6 e 7, Hebreus 1 e 1. Procedência da profecia. Deus é o autor da profecia. Os homens de Deus eram inspirados pelo Espírito Santo, de acordo com a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20,
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, Isaías 61 e os versículos 1 e 2. Tendo em vista a procedência, a profecia é de grande importância na Bíblia. É a candeia a iluminar o caminho nas trevas da vida. É o guia seguro para a vontade de Deus, se a soubermos interpretar. É necessário em todo o tempo, até que venha o dia quando serão consumadas as promessas feitas à igreja. Propósito da profecia. Se tivermos em mente que a palavra de Deus tem como objetivo certo e único a salvação dos homens através da revelação de Jesus Cristo, observaremos que o propósito principal das profecias é o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas profecias a respeito do Senhor Jesus já tiveram o seu cumprimento. No seu e-book, Como Interpretar a Bíblia, Como Estudar a Bíblia, você vai encontrar várias referências. Agora eu vou apenas citar a respeito das muitas profecias a respeito do Senhor Jesus, sobre a humanidade de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 e outras que estão lá no e-book. Sua divindade, Salmo 2, verso 7 e, como já disse, outras referências. Sua linhagem, Gênesis 12 e versículo 3. Seu precursor, Isaías 40, verso 3. Seu nascimento, Isaías 7, verso 14. Suas funções, Deuteronômios 18 e versículo 15. Sua humilhação, Zacarias capítulo 13, versículo 6 e 7. Volto a reafirmar que para cada uma dessas citações temos muitas referências que vai ampliar o seu estudo e ampliar o seu conhecimento na Bíblia Sagrada. Dificuldades cronológicas das profecias. Uma das maiores dificuldades na interpretação das profecias é a colocação de fatos previstos em ordem cronológica. Às vezes, o mesmo profeta viu o sofrimento e a glória do Messias sem poder compreender o fato mesmo dentro da revelação do Espírito Santo. Princípios a serem observados na interpretação da profecia. Vou repetir: princípios a serem observados na interpretação das profecias. As profecias devem ser entendidas no sentido literal. Em segundo lugar, as profecias cumpridas ao longo do tempo bíblico tiveram seu cumprimento literal. Terceiro, as profecias muitas vezes foram faladas por símbolos, tipos, parábolas e etc. Quarto, há necessidade de se conhecer a exatidão dessas figuras para entendê-las. Nenhuma profecia é de particular interpretação, já diz a Bíblia. Logo, deve ser interpretada observando as regras do contexto e do ensino geral das Escrituras e o ensino sobre o assunto específico, objeto daquela profecia. Nunca devemos julgar, entender tudo concernente às profecias. Nossa mente finita jamais poderá compreender os desafios de Deus em sua grande plenitude. Sejamos humildes, pacientes, dependentes da revelação do Espírito Santo. Os profetas. No estudo da profecia, demos o devido lugar aos profetas. No Antigo Testamento, os profetas eram oráculos de Deus em favor dos homens. Os profetas eram chamados de servos de Deus, de acordo com Deuteronômio capítulo 34, verso 5. Homens de Deus, 1 Samuel capítulo 9, verso 6. Vidente, 1 Samuel capítulo 9, verso 9. Profeta de Deus, Esdras 5, verso 2.
mensageiros de Deus, Malaquias 3:1, santos profetas, Lucas 1:70, Apocalipse 18, verso 20 e 22, verso 6, homens santos de Deus, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A ordem dos profetas, em um sentido lato, os primeiros profetas foram os patriarcas, de Adão até Moisés, Gênesis 5, 21 e 24, Gênesis 7, 4, Gênesis 9, 1, Gênesis 9, 25 e 27 e Êxodo, capítulo 7, versículo 1, e Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Porém, no sentido restrito, somente em Samuel é que começa o ministério profético no Antigo Testamento. Entre esses profetas encontram-se Elias, Eliseu, 1 Samuel 30, versículo 20, 1 dos Reis 17, versículo 1, 1 dos Reis 19, versículo 16, 2 dos Reis 17, versículo 13, Salmo 16, versículo 8 e 11. Duas categorias de profeta: os profetas não canônicos e os profetas canônicos. Os não canônicos são chamados de profetas não canônicos, os que não escreveram livros proféticos. Por exemplo, Moisés, o maior dos profetas, escreveu o Pentateuco, mas seus livros não são classificados como proféticos. Moisés não é profeta canônico. No Antigo Testamento há cerca de 39 profetas não canônicos, inclusive alguns são anônimos, começando com Enoque, Noé, que viveu cerca de 2.348 anos antes de Cristo, até a profetisa Ulda, que viveu cerca do ano 624 a.C. Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 24, Gênesis 9, 25 e 27, 2 dos Reis 22, 12, 14 e 20, e Judas, versículos 14 e 15, e 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Profetas canônicos são os profetas que escreveram livros proféticos. Vai de Isaías, que profetizou cerca de 760 anos antes de Cristo, a Malaquias, que profetizou, como se crê, cerca de 397 anos antes de Cristo. O último profeta canônico do Antigo Testamento, que foi Malaquias. Estes se classificam ainda em profetas maiores, em número de 4, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, sendo que Jeremias escreveu 2 livros, o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Os profetas menores, em número de 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fazendo um total de 16 profetas canônicos. Números capítulo 12, versículo 6, Malaquias 1 e 1 e Isaías 1 e 1. No Novo Testamento, há o ministério geral profético. Cristo, o grande profeta, os apóstolos que receberam do próprio Cristo e João Batista. Mateus, capítulo 10, verso 5, Atos, capítulo 1, versículo 22, 1 Coríntios 9, verso 1 e 2, Efésios, capítulo 4 e versículo 11, e muitas outras referências que você vai encontrar para enriquecer a argumentação no seu e-book Como Estudar a Bíblia. Jesus e os apóstolos confirmaram as profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo também houve profetas falsos, pois ao falsificar o que é verdadeiro, sempre foi e será o artifício de Satanás. Por esta razão, precisa o estudante da Bíblia precaver-se do disfarce do impostor, cujo interesse é sempre a falsificar entre os falsos profetas do Antigo Testamento. São eles Balaão, Acabe, filho de Calaias, e Ezequias,
filho de Mazéias. Jeremias, capítulo 29, versículo 22, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Os dois princípios para julgar a veracidade do profeta. Apesar da Bíblia nunca permitir, a não ser o julgamento da profecia. Primeiro, quanto ao cumprimento da profecia enunciada, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. E o segundo princípio é quanto ao ensino de que nenhuma mensagem pode contradizer as profecias já existentes na Bíblia Sagrada ou qualquer sã doutrina já estabelecida pela Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe, e aqui encerramos o 8º capítulo e até o próximo capítulo, porque Deus quer.